que a paz esteja com todos. Vamos fazer a leitura no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-ei, não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus, que mais vos devem repercutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontar essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou aos seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Dai, que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará vos assenteis à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai estas palavras que vos dirijo da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, vos tem sempre sob as suas vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata que deu começo faz 18 séculos. Perdoai aos vossos irmãos, como precisais que eles vos perdoem. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo aí tendes para serdes indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento teríeis em relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavra como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um ato vão. Pois que vos dizeis espíritas, sede-o. Esquecei o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Simeão Bordeaux, 1862. Que assim seja. A reflexão de hoje, ela vem nos mostrar que todos nós, espíritas, espiritualistas, cristãos, estamos acostumados a ouvir e a falar em perdão. Desde as sábias e imortais palavras do Mestre Nazareno, das quais destacamos a oração do Pai Nosso, o tema vem sendo martelado em nossas mentes, mas curiosamente fazemos questão de não refletir maduramente sobre ele, a fim de extrair as lições preciosas para as nossas vidas. Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aqui, na análise deste pequeno trecho, ressalta a excelência dos ensinos do Cristo, profundo e resumido ao mesmo tempo. Em primeiro lugar, Jesus nos coloca como o ofensor, ou seja, devemos reconhecer que muitas vezes somos nós aquele que agride, que fere, que magoa, e este é um sinal de humildade e de humanidade,
porque nos enxergamos como alguém falível, capaz, como todos os outros, de errar, de se equivocar. Quanto é mais cômodo nos situarmos na posição de vítimas, corretas e quase santas, incompreendidas e atacadas pela incompreensão alheia. No entanto, tal atitude não favorece o avanço, ao contrário, faz com que estacionemos, chorosos e preocupados em atrair a compaixão dos que nos cercam. Então é interessante nos vermos como pessoas que também precisam receber o bálsamo do perdão. O que fica claro na segunda parte da sentença: alcançaremos o perdão na exata medida em que perdoamos as agressões que nos são dirigidas. Lembremos São Francisco de Assis a cantar, repetindo a boa nova: é perdoando que se é perdoado. A Jesus, num diálogo com o apóstolo Pedro, quando este lhe pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus lhe responde: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Ou seja, é o perdão incondicional, ilimitado. O que Jesus nos convida é a vivenciarmos o perdão dia após dia, é para adotarmos o perdão como um estilo de vida. Lembremos-nos aqui do Messias crucificado, observando a multidão que o cercava e visualizando além os equivocados perseguidores para afirmar, com toda a certeza de sua alma: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mas o caminho para a verdade e a vida não se deteve aí, o que já seria uma enormidade, e retorna do sepulcro, prosseguindo no ensino divino, dialogando, orientando, deixando-se tocar, na demonstração clara de que nos perdoava o abandono, a covardia, a insensatez, por conhecer-nos e saber das nossas fragilidades, apegados às aparências e às falsas sensações de segurança. Ainda não aprendemos a nos despir de tudo isso para prosseguirmos leves, quais crianças, as quais, aliás, têm muito para ensinar a quem tem olhos de ver. Se observamos algumas crianças brincando entre elas, daí a alguns instantes pode ser que surja alguma discussão, alguma disputa em razão de um brinquedo, pode ser até que partam para a agressão física, com tapas e empurrões. Se nos contivermos e não interferirmos, dali a minutos estarão brincando juntos novamente, como se nada demais tivesse acontecido. O problema é que muitas vezes a nossa intervenção é danosa, quando gritamos raivosamente, Frases do tipo: não seja bobo, não deixe que façam isso com você, ou dá nele, não apanha. Quando não falamos essa outra frase que é pior ainda: filho meu, não leva desaforo para casa. Porque para piorar, a criança pode internalizar isso e de futuro tornar-se uma pessoa intragável, violenta, que por não saber relevar nada, pode acabar levando o desaforo, não para casa, mas para o hospital, para a cadeia. É preciso urgentemente que desenvolvamos a capacidade de perdoar, para que não retornemos daqui a alguns anos em reuniões mediúnicas, rangendo os dentes e chorando em meio às trevas que nós mesmos nos mergulhamos, por não havermos sabido nos reconciliar com os nossos adversários enquanto estávamos a caminho com eles. Para não nos transformarmos em vingadores, em agentes de cobrança, como se as leis de Deus precisassem disso. É necessário perdoar para não nos tornarmos obsessores ou obsediados. Quantas perseguições duradouras, atravessando décadas e até mesmo séculos, por falta da boa vontade em perdoar. O perdão faz bem para a saúde. As investigações científicas comprovaram que ataques de raiva causam distúrbios em nosso aparelho circulatório e nos sistemas respiratório e imunológico, os quais podem levar a doenças cardiovasculares, como hipertensão, infarto e AVCs.
Portanto, nem que seja para preservarmos a saúde do corpo, para que possamos prolongar, ao invés de diminuir a nossa estadia na escola planetária, como encarnados, é preciso aprender a perdoar. Se o perdão é para nós uma coisa complicada de realizar, comecemos agora a desculpar, a tolerar, a suportar, e gradativamente essas virtudes vão se tornando de tal modo eficazes em nós que vão nos convertendo em pessoas leves, capazes de perdoar sem fazer força. Todas as criaturas que perdoam sem fazer força ou sem fazer esforços são aquelas que começaram um dia a perdoar chorando de raiva. Eu vou perdoar porque eu sei que eu preciso. O coração ainda estava arranhado, magoado, mas elas começaram por não revidar, não por segurar a língua, por segurar as mãos, por não revidar. Já era um gesto inicial do perdão, porque nós aprendemos no Evangelho que podemos cometer erros por pensamentos, por palavras e por atos. Às vezes só pensamos, já é uma evolução. Outras vezes pensamos e a língua não cabe na boca e falamos. Até que outros falam, depois de terem pensado e acabam por cometer o desatino. Nós vamos fazer o contrário, vamos começar a desarmar essa bomba. Primeiro, não revidamos, depois, não falamos, até o momento em que não alimentemos no pensamento outra coisa que não seja o dar de nós um pouco mais. Perdoar é perdoar-se. Jamais conseguimos perdoar o mau gesto de alguém, o erro de alguém, se não conseguimos perdoar a nós próprios. Somente a partir da prática do auto-perdão, quando nos conscientizamos de que não somos pessoas infalíveis, não vamos errar de propósito, mas estaremos conscientes de que nessa longa marcha da humanidade para a vitória é muito fácil tropeçar, é muito fácil cair, mas é preciso levantar-se, dar-se a si mesmo tempo para descansar, para levantar da queda, para prosseguir. O perdão reconstrói a paz interior, a paz na família e nas relações sociais, a paz entre os povos. E essa reconciliação entre nós se torna sacramento da reconciliação com Deus, o último elo e o mais importante do perdão. Perdoados por Deus e transformados interiormente por tal graça, nascemos de novo. Que assim seja.